gente vai encerrar com a história de Neemias, uma história que a Karen até falou assim, você já pregou sobre isso? Eu disse, já preguei sobre isso. Eu gosto de falar sobre Neemias, mas hoje eu vou falar algo de uma maneira que eu nunca falei antes. Assim, foi muito novo para mim, uma percepção nova, e começou num bate-papo que eu tive lá na casa do Gaio, né? A gente estava conversando lá num dia desse, né? Mas a gente estava falando sobre Neemias e tal, eu falei, gente, acho que vou falar sobre isso domingo, porque eu estava pensando mesmo, né, assim, esse início, essa coisa, a gente começa o ano, a gente quer planejar, a gente quer fazer, a gente sonha, a gente pensa um monte de coisa, e às vezes, se você bobear, já é carnaval, depois já é Páscoa, e daqui a pouco chegaram as férias de julho, e uau, metade do ano já foi, e eu não fiz nada que eu tinha pensado em fazer. Do porquê que acontece. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com a história de Neemias, como é que a gente faz para as coisas realmente acontecerem. Porque quantos de vocês, eu me frustro muito, mas quantos de vocês se frustram com isso? Você quer fazer um monte de coisa, você pensa um monte de coisa, você sonha um monte de coisa, e acaba o ano, só que não, né? Então vamos ver, Neemias, o contexto da nossa história. Israel foi invadido, foi derrotado, foi saqueado, o povo foi disperso, muitos foram levados para o cativeiro, né? O povo judeu está todo disperso. Todo mundo assim esparramou, né? A cidade foi derrotada, Judá foi derrotado, né? O país, o estado de Judá foi derrotado, e hoje está sob o domínio de outros reis. E Neemias é o copeiro de um rei. O copeiro era aquele cara que cuidava da alimentação do rei, ele não era exatamente o cozinheiro, ele era o cara que era o chefe dos cozinheiros, ele era o chefe da cozinha, e alguns inclusive, eu não sei se Neemias fazia isso ou não, mas alguns provavam a comida antes, né, para certificar que a comida estava boa e não envenenada. Então ele tinha um contato muito próximo com o rei, mas era um servo, ele era um servo da cozinha, ele era o chefe da cozinha, por assim dizer, né? E esse era o papel de Neemias, vivendo sob o domínio de um rei estrangeiro, trabalhando como cozinheiro ou como copeiro desse rei. Não era um conselheiro, não era uma pessoa de poder, não era uma pessoa de nenhum status, era um copeiro, beleza? E aí acontece algo interessante, e é o próprio Neemias que narra a história, eu vou ler para vocês. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. E passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Domingo passado eu encerrei falando sobre jejum e oração, né? Que Jesus jejuava e orava. E às vezes a gente acha que a gente não precisa mais fazer isso, né? Mas Jesus fazia, né? Então, enfim. Mas Neemias ouve essa história e ele se incomoda com ela, e ele passa dias se lamentando, jejuando e orando, e ele começa a sonhar com algo. E ele começa a se incomodar com aquilo, e ele fala: eu preciso fazer algo a respeito disso. Isso não pode ser assim. Seu coração começa a arder por essa causa. Qual é a causa? Jerusalém. Jerusalém está destruída, o povo está disperso, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Isso não pode ficar assim. E ele passa dias chorando e jejuando e lamentando e orando. E ele começa a ter um sonho. E o sonho dele, a gente sabe, é reconstruir Jerusalém. A começar pelos muros. Ele quer reconstruir os muros de Jerusalém. Só que é um sonho impossível. É um sonho impossível, porque Jerusalém, de novo, está sob domínio do rei Artaxerxes. O Xerxes. É o Xerxes. E o Xerxes, lá em Esdras, já não deixou reconstruir. Então pensa, Neemias fez assim: cara, o rei não vai deixar, porque o rei já não deixou. Esdras tentou e não conseguiu. Não vai rolar. O rei não vai deixar. Mas ele acredita nesse sonho, e a primeira coisa que ele faz é buscar a direção de Deus. Ele vai para o Senhor e fala: Senhor,
que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, de todos aqueles, olha que interessante, que têm prazer em temer. Lembra que nós falamos sobre temer domingo passado? A gente tem que aprender a temer o Senhor com prazer, respeitar o Senhor. E Neemias fala que o Senhor ouça aqueles que têm prazer em temer, que têm prazer em te buscar, têm prazer em te respeitar, têm prazer em te amar. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-me a benevolência deste homem. Aí eu botei aí o rei, esse homem que ele quer dizer é o rei, que o rei tenha benevolência de mim, porque ele já está com um plano. Ele já está pensando que ele está assim, eu quero construir o muro de Jerusalém. Jerusalém está sob o domínio do Xerxes. O Xerxes tem que deixar. Se ele não deixar, nada feito. Tudo começa no rei falando sim. Mas o rei não crê. O rei não serve o Senhor. O rei é opositor. O rei representa a Babilônia, representa o mundo, representa tudo que se opõe a Deus. E o rei precisa falar sim, para que Neemias tenha sucesso no seu sonho. Bom, aí passam-se 4 meses. Eu acho muito interessante que a Bíblia narra a linha do tempo. E são 4 meses que a gente acha que não aconteceu nada, né? E aí, de repente, surge uma oportunidade. E Neemias fala assim, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, agora eu falei certo, Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Gostaram da minha voz de rei? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, disse o rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E aí o rei faz algo totalmente inesperado, que não era comum um rei naquela época fazer para um servo, para um copeiro, uma pessoa na verdade seria um escravo, sob a dominação dele, né? Neemias não tinha autoridade, não tinha poder, mas o rei fala para ele, o que você gostaria de pedir? Uau, não sei vocês, mas eu fico arrepiado. Vou falar de novo, o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Hoje, se chegasse uma pessoa extremamente poderosa, chegasse o Bill Gates na sua frente e falasse assim, gostei de você, quero te ajudar a realizar um projeto, o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Talvez muitos de nós, nesse momento, iam falar assim, lascou, não sei, o que eu peço agora? O que eu falo agora? O que eu peço para esse homem? Está aí a oportunidade. O que eu peço? Esse rei que antes proibiu restaurar Jerusalém, agora está falando, ouvi a sua história, me compadeci de você, o que você quer que eu faça? E eu acho interessantíssimo que Neemias não pede para ele, reconstrua os muros. Perceberam? Porque Neemias podia falar assim, rei, eu te peço, pela sua misericórdia, vai lá e reconstrói os muros, restaura Jerusalém, a sua antiga glória. Neemias não terceiriza o seu chamado. Ele entende que o chamado é o meu coração que está ardendo. Sou eu que estou sofrendo, sou eu que estou chorando, sou eu que estou me sentindo, que sinto que eu tenho que ir lá e fazer algo a respeito. Eu não terceirizo isso, eu não peço para outro fazer, não é o outro que vai realizar o meu sonho, o sonho é meu, quem realiza ele sou eu, com a ajuda de Deus.
Se Deus me deu esse sonho, cabe a mim levantar essa bandeira e levá-la. E quem sabe arrebanhar outros para ir comigo e tal, mas eu preciso ir. Eu preciso caminhar. Eu preciso enfrentar esse impossível. E o rei pergunta: o que você gostaria de pedir? E passaram-se 4 meses, e nesses 4 meses a gente acha que não aconteceu nada, mas aconteceu algo. Sabe o que aconteceu? Neemias ficou orando e jejuando e esperando. Só isso? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao Senhor: se for do agrado do rei, seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Tudo bem? E o rei concorda, e Neemias não para, Neemias continua pedindo, porque Neemias nesse momento ele se tornou um visionário. Ele é um visionário, e ele fala: e ainda disse o rei, se for do agrado do rei, que me dê cartas para os governadores, que me dê cartas para Asaf, guarda da floresta. Ele tem uma visão, ele tem um plano, ele se tornou um visionário. Qual a diferença de um visionário e de um sonhador? O sonhador, ele ora e ele espera. E ele espera. E eu conheço pessoas que estão esperando há 20 anos, 30 anos para um sonho se realizar. E tem uma ótima desculpa quando o sonho não se realiza, ele fala assim: mas eu estou esperando Deus abrir a porta. O visionário, ele ora, ele espera, mas ele planeja, ele estuda, ele pensa os passos, o que precisa acontecer, e depois disso, o que tem que acontecer, e ele cria um projeto, e quando a primeira porta abre, ele vai. E quando a segunda porta abre, ele vai de novo, e ele vai, e ele vai, e ele vai, e o visionário vai, e o sonhador fica. Neemias não é um sonhador. Neemias é um visionário. Ele era um copeiro, agora ele é um visionário. Porque ele tem uma visão, ele sabe o que ele quer conquistar, e ele sabe o que precisa acontecer para conquistar essa visão. E quando ele chega para o rei pergunta: o que você quer que eu faça? Ele fala: eu quero isso, pá. E eu estava estudando o texto e vendo que os historiadores falam, e eles dizem que a Bíblia não entra em detalhes, mas que Neemias, na verdade, apresenta um projeto para o rei, detalhado. E o rei fica tão impressionado com o projeto que isso faz com que ele fala: legal, curti, quero fazer parte disso, porque o projeto está muito bacana. Esses 4 meses que ele espera, ele não fica sentado só orando e pensando, ele estuda, ele cria um projeto, ele faz uma planta da construção, e ele chega para o rei e fala: é isso que eu preciso. E o rei fala: vai. E o rei não apenas dá o que ele pede, como dá mais. Ainda manda uma escolta junto. Fala: vou dar tudo que você está pedindo e ainda vou te dar uma escolta para ninguém mexer com você. E Neemias vai. E é interessante que ele chega lá em Jerusalém, e tem um detalhezinho que não é o tema de hoje, mas só queria dar uma sapecada nele, que diz lá no capítulo 11, que ele chega, ele faz um reconhecimento, ele fica 3 dias orando, quando ele chega ele faz um reconhecimento, e é interessante que ele não conta para ninguém o que ele vai fazer. Me chamou a atenção isso aí, porque hoje a gente vive uma era que a gente põe tudo no Facebook, né? Ou no Instagram. Você tem uma ideia, você já vai lá e tem outra, a gente põe tudo. Até foi engraçado, ontem eu coloquei lá, eu troquei os pneus da caminhonete, botei lá, trocando os pneus da cabrita, não sei o quê, pronto para pegar a estrada. Aí o Carlão chegou e falou assim: ô, vai viajar? Né? Eu falei: não, por quê? Não, que você falou que está pronto para pegar a estrada. Eu falei: está pronto para pegar a estrada, não significa que eu vou viajar. Que está pronto para pegar a estrada. Mas porque a gente está tão acostumado a ver todo mundo postando tudo que vai fazer e o que fez, não sei o quê, e Neemias é diferente, Neemias é discreto, ele chega lá e por alguma razão ele não fala. E eu acho que eu sei porque ele não fala. Porque não é todo mundo que se alegra com os nossos planos. Não é todo mundo que abraça os nossos projetos. E a gente tem que ter sabedoria para contar as coisas. Amém? Tem, bico de siri. Às vezes a gente perde oportunidades que a gente sai falando para todo mundo antes da hora. Neemias não faz isso. Ao invés de ficar falando, Neemias age. E tem um outro aspecto também interessante, que eu li uma pesquisa algum tempo atrás, que diz o seguinte: o nosso cérebro ele se confunde.
Os pesquisadores dizem que se você fica falando muito que vai fazer algo, eu vou fazer dieta, eu vou malhar, eu vou correr, o seu inconsciente entende que aquilo já foi feito. E ele tira de você a motivação de começar, porque ele se confunde, ele acha que você já fez. Então, em vez de falar, haja. Em vez de ficar falando, haja. Em vez de falar que vai fazer dieta, faça dieta. Em vez de falar que vai correr, corra. Simplesmente faça. E é isso que Neemias faz. Ele não fica falando, ele chega lá e começa a fazer. E com isso ele se torna um empreendedor. Ele começa como copeiro, de copeiro ele vira visionário, de visionário ele põe aquela visão em ação, ele se torna um empreendedor. Por que um empreendedor? Primeiro eu tinha colocado construtor. Tinha pensado assim, não, ele é um construtor, ele está lá construindo, mas depois eu vi que não, ele é muito mais do que um construtor, ele é um empreendedor, porque nós vamos ver no final um resumo, ele faz 1000 coisas enquanto constrói. Ele não apenas constrói o muro, ele reconstrói a cultura, o país, Jerusalém, a identidade, ele resgata essas pessoas. Ele é muito mais do que um construtor, ele é um empreendedor. Aí, lógico, surge oposição, todo mundo fica sabendo, a partir do momento que todo mundo fica sabendo, surge oposição, vem os do contra, aí vem o tal do Sambalate. E o Sambalate é o cara que quer porque quer derrubar Neemias, é aquele opositor mesmo, todo filme tem um opositor, Sambalate é esse cara, né? Ele é o opositor. E como eu falei na semana passada, junto com o chamado sempre vem uma oposição. Deus te chamou para algo, fica tranquilo, virá oposição. Virá oposição. Pessoas vão se levantar. Amigos, parentes, gente vai se levantar. Você tomou uma posição, Deus te chamou, você falou, vou atender esse chamado, vai vir oposição. Não se preocupe. E com eles não é diferente. Cadê? Está faltando um texto aí. E, cadê? Não botei o texto do Sambalate. Beleza, tudo bem. E aí ele é forçado a se tornar um comandante. Porque vem essa oposição, ele tem que fazer frente à oposição, e aí eu acho que Neemias tem que fazer o que ele jamais imaginou fazer. Ele tem que comandar aquelas pessoas militarmente, né? E aí ele coloca as pessoas, coloca os caras com armas, e é interessante que chega no momento que ele fala, os homens construíam com uma mão e com a outra seguravam a espada. Eles nem punham a espada na bainha, eles seguravam a espada, ficavam o tempo todo com a espada na mão. Então você imagina esse contexto de você trabalhar com uma arma na mão. Com uma mão eu construo, com a outra eu seguro a arma. Porque o inimigo está ali, está do lado. Está do lado. Né? E aí ele tem mais um upgrade. Então, o que ele era no começo? Copeiro. Aí ele teve um sonho. Esse sonho ele transformou numa visão, se tornou um visionário. Aí ele botou essa visão em ação, se tornou um empreendedor. Aí veio tudo contra ele, vieram fazer guerra contra ele, e ele se tornou um comandante, um general, um cara de briga. Aí vem uma crise financeira, fala, cara, Neemias não teve uma vida fácil, a gente reclama da nossa, mas fala sério, hein? Acho que chega um ponto, talvez ele fale assim, devia ter ficado lá na cozinha do rei, viu? Se eu soubesse que ia ser essa bronca, mas em momento algum ele fala isso. Aí vem uma crise financeira e acontece a coisa mais espetacular do mundo, porque as pessoas estão sem dinheiro, e eles usaram os recursos próprios para reconstruir. E aí eles falam, Neemias, nosso dinheiro acabou, a gente está tendo que pegar dinheiro emprestado para comprar trigo, para fazer pão, para não passar fome, já tem gente perdendo os filhos, entregando os filhos como escravo, e os filhos estão sendo escravizados pelos próprios judeus, e isso não está certo. E Neemias falou, louco, como assim? Ele chama todo mundo, faz uma assembleia, dá um esfrega nos caras, o texto é lindo, vocês têm que ler, leiam lá o texto, é bacana. Aí ele dá um esfrega nos nobres judeus, fala, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, vocês estão escravizando seus próprios irmãos, vocês acham que isso é certo? E ele chega nos caras e fala assim, vocês vão devolver tudo que vocês tiraram, vão devolver os juros, vão devolver as terras, vão devolver os escravos, porque aqui não vai ser assim. E aí eu fico pensando, se a gente falar isso para os banqueiros hoje, se a gente falar isso para as pessoas, os caras vão falar, você está louco, derruba esse cara, mata ele aí, enterra no fundo do quintal e acabou. Mas sabe o que acontece? Eles fazem o que Neemias manda. Sabe por quê? Porque Neemias sempre deu o exemplo.
Ele foi o primeiro a entregar tudo, ele foi o primeiro a trabalhar de graça, ele foi o primeiro a oferecer, a dar. E aqueles homens fazem o que ele pede. Eles devolvem os juros, eles quitam as dívidas, devolvem os escravos. E Neemias se torna governador. Aquele homem que começa como um copeiro, tem um sonho, transforma aquele sonho numa visão, vira um visionário, e aí ele empreende naquela visão, e ele luta por aquela visão, se torna um comandante, e finalmente ele chega a governador do projeto de Deus para aquela nação, para aquele povo. A pessoa mais poderosa depois do rei. Eu fico impressionado com essa história porque talvez muitos de nós sejamos como um copeiro. Muitos. E a gente pensa assim, mas eu sou apenas um copeiro. Como Neemias, era apenas um copeiro. Talvez você pense, mas eu sou apenas um vendedor. Eu sou apenas um estudante. Eu sou apenas uma dona de casa. Eu sou apenas um motorista. Eu sou apenas um corretor de imóveis. Sou apenas um programador de computadores. Neemias era apenas um copeiro. Apenas um copeiro. Mas ele era um copeiro que ousou sonhar um sonho de Deus. E ousou permitir que esse sonho enchesse a vida dele e se transformasse numa visão. E ousou empreender nessa visão. E Deus abriu as portas, e Neemias de copeiro virou visionário, de visionário virou empreendedor, de empreendedor virou comandante, de comandante virou governador daquilo que Deus tinha para ele. E a gente olha hoje, a gente pensa, ele reconstruiu os muros. Não, ele não apenas reconstruiu os muros, ele fez muito mais que isso. Se você lê o texto com cuidado, com capricho, você vai ver que ele reuniu o povo, ele trouxe o povo de volta, o povo estava disperso, ele trouxe o povo de volta, as pessoas voltaram para Jerusalém por causa disso. Ele trouxe de volta todos os dispersos, ele libertou os cativos, ele comprou de volta os que haviam sido vendidos como escravos. Ele comprou de volta. Com o dinheiro dele, com o dinheiro daquelas pessoas, ele juntou o dinheiro dos nossos, falou, vamos comprar de volta os nossos irmãos que foram vendidos, ele comprou eles de volta, aí ele reconstruiu os muros, ao reconstruir os muros, ele trouxe de volta a identidade daquele povo, resgatou quem eles eram, perdoou as dívidas, devolveu as terras, reconstruiu aquela nação e estabeleceu um governo justo, se tornou um governador justo, e ele era apenas um copeiro, mas quando Deus dá para ele o sonho, ele não fala, rei Xerxes, reconstrói os muros, ele fala, deixa eu reconstruir os muros, deixe eu reconstruir, deixa eu fazer. E tudo começa com um sonho. Tudo começa com um sonho. Ele podia ter ficado como copeiro, podia ter ficado lá, seria mais confortável, menos risco, menos trabalho, ia ter uma vida mansa, né? Talvez seria mais conveniente, mais de boa, mas ele não se conforma. Ele tem um sonho e ele age, e é no sonho que ele se transforma. Porque quando ele sonha, e aqui, gente, uma coisa muito séria para a gente levar para casa hoje. Quando ele recebe o sonho, quando ele recebe a visão, ele não questiona. Ele não fala, mas e o rei? Vixe, se você conhecesse esse rei, meu. Se você conhecesse meu patrão, se você conhecesse minha mulher, se você conhecesse meu marido, se você conhecesse meu filho, se você conhecesse minha sogra, se você conhecesse o meu trabalho, se você conhecesse minha condição financeira, se você conhecesse minha saúde, se você conhecesse... Ele não fala nada disso. Ele não fala, mas, ele não fala, e se, e quando. Ele desenha o sonho, ele faz o projeto, e ele vai.
Em outras palavras, Neemias faz o que era possível. Ele faz o que estava a seu alcance. E Deus faz o resto. Ele entende o papel de Deus na equação. Ele sabe até onde ele, como humano, consegue ir. E tudo mais ele entrega para o Senhor. E ele confia no Senhor. E Deus faz. Porque foi Deus que chamou, foi Deus que deu o sonho. Não é para a glória de Neemias, não é para a glória pessoal dele. É para Deus. É para Deus. Então a pergunta que não quer calar hoje, você já sabe qual é. Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? E que você tem questionado, e que você tem esperado, e que você tem pensado, mas, quando, e se, Alguém já pensou assim, quando eu me aposentar? Quando eu tiver tempo? Sabe quando você vai ter tempo? Nunca. Porque o mesmo tempo que você tem hoje é o tempo que você vai ter no futuro. Se você não tem tempo hoje, você não tem no futuro. O que você tem é prioridades. O que não muda não é o tempo, é a escolha. O que muda são as nossas prioridades. Gente ocupada. Quando eu quero algo, eu peço para alguém ocupado. A maioria dos nossos voluntários são extremamente ocupados. E arrumam tempo. A gente arruma tempo. Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? E você está esperando. E você talvez tenha medo. Talvez você deixe só no campo dos sonhos. Quais são os sonhos? Talvez hoje nós sejamos realmente como copeiros. Estamos lá na cozinha, cuidando do dia a dia, fazendo arroz e feijão. E Deus está olhando e fala assim, meu querido, eu quero te transformar num governador para o meu reino. Eu quero te transformar num visionário para o meu reino. Eu quero te transformar num empreendedor para o meu reino. Eu quero fazer e acontecer através da tua vida. Larga tuas panelas para trás. Vem governar comigo. Vem agir, vem construir, vem levantar, vem planejar, vem fazer e acontecer. Eu creio que Deus quer nos tirar da cozinha, meus queridos. Deus quer tirar a gente da cozinha. Chega de ser copeiro. Chega de lavar louça. Amém? Glória a Deus. Chega de lavar louça. É hora de sonhar. Mas é hora de planejar. É hora de empreender. É hora de fazer acontecer. É hora de governar para o reino, não é para mim, não é para você, não é para o seu nome crescer, é para o nome de Jesus crescer, é para o reino crescer. Neemias teve um sonho, fez e aconteceu, acabou como governador, que ele andou no caminho que Deus abriu para ele. Então hoje eu quero orar com vocês, eu quero desafiar vocês e quero saber aqui quem quer ser governador aqui. Alguém aqui quer ser um governador do reino? Amém? Nós vamos ouvir uma canção. E eu quero desafiar você, se você tem um sonho que Deus tem colocado no seu coração, e tem faltado essa ousadia, tem faltado essa coragem, o desafio para você é hoje, eu quero que você se coloque de pé durante a música e fale assim para o Senhor, Senhor, me dá coragem, o sonho está aqui, eu sei que eu tenho ele, mas está faltando coragem, está faltando ousadia, está faltando decisão. Não fala está faltando tempo, não, porque o tempo que você tem é igual ao tempo que eu tenho, que é igual ao tempo que a Anne tem, que é igual ao tempo que todo mundo tem. De repente fala para Deus, Deus está faltando é eu escolher melhor. Ou talvez você não tenha um sonho. Talvez você esteja ouvindo isso e fale assim, nossa, que legal, deve ser bacana ter um sonho, deve ser bacana ter um projeto, deve ser bacana ter uma missão, ter um sentido, ter uma visão, um propósito, mas eu não tenho nada disso. Eu não sei, eu acho que eu estou aqui estou de passageiro nessa história. Então eu quero te falar uma coisa, não, você não está, nenhum de nós está aqui como passageiro. Todos nós estamos aqui com um propósito. Todos. Então se você não sabe qual é o seu, eu quero te desafiar a se colocar de pé também e falar, Deus, me dá o teu sonho. Me faz sonhar o teu sonho, faz o meu coração arder, me dá convicção da causa pela qual o Senhor quer que eu lute. Tem muitas, gente, muita coisa. Abra o jornal, leia as notícias.
que faz o seu coração arder? Tem coisas que eu fico pensando, às vezes, hoje eu estava preparando essa pregação e pensando assim, vejo um adolescente se suicidar. Como assim? Um adolescente se suicidar? E nós não estamos fazendo nada. Ou vejo um casal se separar, falo, como assim? Eu conheço a resposta, eu sei a solução. Você sabe a solução, você sabe a resposta. Você vê pessoas em depressão, tristeza profunda, em vícios, mil outras coisas aí que só você pensar, você sabe. Qual é o nosso papel em tudo isso? Talvez Neemias não soubesse tudo que ele ia fazer. Eu tenho convicção que ele não sabia. Eu tenho convicção que ele achou que ele só ia lá reconstruir o muro. Vou chegar lá, vou pegar as pedras, né, pegar a madeira, levar um monte de artesão, nós vamos erguer o muro. Ele reconstruiu uma nação. Ele libertou pessoas. Ele trouxe vida a Israel. Reconstruiu um povo. Eu acho que Deus quer fazer isso com a gente. Eu creio que Deus quer fazer isso com a gente. Mas nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. E empreender os sonhos de Deus. Amém? Nós vamos cantar durante a canção. Você sentiu o desejo de ficar de pé falando para o Senhor: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero empreender os teus sonhos. Eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um comandante, eu quero ser um governador, eu quero ser um copeiro, eu quero ser tudo que o Senhor tiver para eu ser, para o teu reino, para que o teu reino venha quanto antes, em nome de Jesus.